Já aconteceu de você estar estudando a Bíblia e de repente se deparar com algum verso que deixou a sua mente confusa? Ou que você deixou de ler algum capítulo da Bíblia porque achou ele muito difícil de entender? Pois é, isso já aconteceu comigo também. Mas depois que eu aprendi a usar a fotografia bíblica, tudo mudou. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar a fotografia bíblica e como você pode aplicar ela em todos os estudos que você fizer, e isso vai te ajudar a abrir o seu conhecimento e entender melhor a palavra de Deus. Mas você sabe o que é fotografia bíblica? Sabe como usá-la? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo isso. E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e elas também possam aprender aquilo que você vai aprender hoje. Para começar, eu não posso deixar de dizer que o primeiro passo para você compreender a Bíblia é através da oração. Esse é o primeiro passo para você poder compreender a Bíblia. Todas as vezes que você for à Bíblia, primeiramente, ora a Deus, porque a iluminação do Espírito Santo vai te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Só que existem outros métodos que você pode utilizar. E hoje eu vou te mostrar e vou te ensinar como usar um dos métodos que eu utilizo e que me ajudou muito a entender melhor a palavra de Deus. E esse método é chamado de fotografia bíblica. E eu quero te mostrar como usá-lo. Você conhece aquele jogo chamado Jogo da Memória? Onde todas as cartas estão viradas e você precisa pegar uma carta e depois encontrar uma outra carta semelhante àquela? É exatamente esse método que nós utilizamos na fotografia bíblica. A Bíblia, ela é um álbum de Deus da história de Jesus Cristo. Então, em todas as páginas da Bíblia, nós encontramos a história de Jesus Cristo, através de símbolos, através de comparações, principalmente dos personagens das histórias do Antigo Testamento. Só que a fotografia bíblica, ela é bem interessante, porque você pega uma história da Bíblia e aí você começa a procurar na palavra de Deus uma outra história que se parece com aquela. Esse é um dos métodos que nós utilizamos. Eu vou te dar um grande exemplo e bem clássico disso. É o exemplo do rei Davi. Você conhece o rei Davi? Você já ouviu a história dele. Mas você se lembra que ele pecou? Ele cometeu aquele famoso adultério com uma mulher chamada Batseba, aonde ele também mandou matar o marido daquela mulher chamada Urias? Pois é. Você também se lembra que aquela mulher engravidou e eles tiveram um filho? Só que o profeta Natan recebeu uma mensagem de Deus que deveria passar a Davi, dizendo que aquela criança iria morrer? Pois é. Temos algumas características nessa história que nos assemelha a um outro personagem bíblico. Lembre-se que o profeta Natan chegou até Davi e disse: olha, você pecou, mas Deus te perdoou do seu pecado. Só que o seu filho vai morrer. Não adianta você fazer nada, porque o seu filho vai morrer porque você pecou. Depois dessa sentença de morte, Davi chorou. No Salmo 51, você encontra o Salmo de arrependimento de Davi. É uma oração e uma lamentação de Davi por causa do seu pecado com Batseba. Só que temos algumas características na história do filho de Davi. Ouça o que nós sabemos sobre o filho de Davi. Era um menino, uma criança inocente que morreu para que o culpado pudesse viver. O filho de Davi não fez nada errado. Ele não era culpado, mas ele precisou morrer por causa do pecado de Davi. Você conhece alguém na história da Bíblia que também era inocente, que também era um homem, que também precisou morrer, mesmo sendo inocente, para que o culpado pudesse viver? Pois é, eu acredito que você tenha imaginado Jesus Cristo. O filho de Davi é um símbolo do que Jesus faria por nós. Isto é fotografia bíblica. É você pegar uma história da Bíblia e encontrar uma outra história da Bíblia que assemelha àquela. Mas como eu disse para você, Jesus é o personagem principal. Então nós precisamos entender que as histórias da Bíblia, ela tem que nos assemelhar com a história de Jesus. Esse é um dos métodos que nós utilizamos na fotografia bíblica. Um outro exemplo disso é o exemplo de Sansão. Já estudou a história de Sansão? Não? Eu te aconselho a estudar.
Sansão, eu vou resumir a história dele para você entender. Sansão se apaixonou por uma mulher, mas ele foi traído por essa mulher e ele morreu por causa da traição dessa mulher. Sansão apanhou, Sansão foi humilhado, ele foi preso e ele morreu. E Sansão morreu de braços abertos e na sua morte aconteceu um grande barulho e um grande terremoto por causa das colunas do templo que caíram e repartiram ao meio. Você conhece alguma história da Bíblia que se assemelha à história de Sansão? Eu conheço. É a história de Jesus. Jesus também foi apaixonado e é apaixonado por uma mulher, a igreja, que somos nós. E ele também foi traído por essa mulher, por essa igreja. E ele foi morto por causa disso. E assim como Sansão, ele também foi humilhado, ele também apanhou e ele também morreu. E assim como na história de Sansão, também na sua morte aconteceu um grande estrondo. E o que é interessante na história de Sansão é que Sansão matou mais gente na sua morte do que enquanto ele estava vivo. E Jesus Cristo salvou mais gente na sua morte do que enquanto ele estava vivo. Você consegue compreender o que é fotografia bíblica? É assim que se estuda a Bíblia. Esse é um dos métodos que ajuda eu e você a entender melhor a palavra de Deus. É pegar uma história da Bíblia e comparar com uma outra história da Bíblia e você fazer uma conexão. Eu vou te dar mais um exemplo na Bíblia. É o exemplo de Jó. Eu acho que você conhece a história de Jó. Você se lembra que Jó foi considerado um dos homens mais pacientes da história da Bíblia? Pois é. Mas Jó também pagou por algo que ele não cometeu. Você se lembra que Jó sofreu, Jó foi acometido de doença, Jó foi abandonado pela família, perdeu os filhos, abandonado pelos amigos, cometido de doenças por algo que ele não cometeu? Jó era inocente, mas ele pagou um preço por causa do seu não pecado. Mas você conhece a história de Jó. E se você não conhece, eu recomendo que você estude a história dele. Porque na história dele, nós encontramos um detalhe muito curioso e que nos ajuda a entender muito sobre a história de Jesus. Jó tinha alguns amigos. E os seus amigos diziam que Jó estava pagando por algo que ele cometeu. E que ele deveria pedir perdão a Deus porque aquilo que ele estava passando foi por algo que ele havia cometido de errado, um dos seus pecados. Mas Jó não havia pecado. E é interessante que no final da história de Jó, Deus retribui tudo em dobro a Jó. Só que acontece um detalhe nessa história. Os amigos de Jó vão orar a Deus. Só que Deus decide não ouvir a oração de seus amigos. E Deus então responde a um de seus amigos dizendo: eu não vou ouvir a sua oração. Se vocês quiserem que eu ouça a oração de vocês, vocês terão que ir até Jó e pedir para Jó interceder por vocês. E eu vou ouvir a oração de Jó e responderei a oração de vocês. Você conhece alguém na história que intercede por nós? Esse alguém é Jesus. Jesus também sofreu por algo que ele não cometeu. Jesus também sofreu acusações falsas, aonde os judeus diziam que ele estava sofrendo por algo que ele havia cometido de errado, que ele tinha blasfemado contra Deus, mesmo Jesus sendo inocente. Só que no final da história, Jesus também ganhou o direito que Jó ganhou. Jesus foi o nosso e ele é o nosso intercessor. E Deus hoje só ouve as nossas orações, assim como ouviu as orações dos amigos de Jó, por causa de Jó, por causa de Jesus Cristo. E hoje, se nós quisermos chegar até o Pai, nós precisamos ir até Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor, assim como também ele é o nosso advogado. Você consegue entender o que é fotografia bíblica e como isso pode te ajudar a entender melhor a Bíblia? É você pegar uma história da Bíblia e comparar com uma outra história da Bíblia. Isso facilita muito o seu estudo da Palavra de Deus. Eu quero fechar te dando mais um método da fotografia bíblica para você poder entender a Palavra de Deus e aplicar nos seus estudos. Você se lembra de Gênesis, a história de Adão? Você se lembra que Adão, ele adormeceu e o seu lado foi aberto para que a sua noiva, Eva, pudesse ter sido feita, criada? Pois é, quando você utiliza o método da fotografia bíblica e faz aquele famoso jogo da memória, aonde você pega uma passagem e tem que encontrar uma outra passagem semelhante a ela, você consegue encontrar isso na história de Adão. Adão adormeceu, o seu lado foi aberto e a sua noiva foi criada. Jesus também adormeceu.
o seu lado foi aberto e a sua noiva, a igreja, ela foi criada. Você se lembra que Noé, ele foi levantado da terra num madeiro e todos os homens foram atraídos a ele através daquele grande dilúvio da sua arca? Pois é, Jesus também foi levantado da terra num madeiro e todos os homens foram atraídos a ele também pedindo salvação. Estes são os exemplos de fotografia bíblica. Por exemplo, Abraão teve que sair da casa de seu pai para ir para uma terra estranha. Jesus teve que sair da casa do seu pai para ir para uma terra estranha. Isaac foi entregue pelo pai como sacrifício. Jesus foi entregue pelo seu pai como sacrifício. Isto é fotografia bíblica. É você pegar uma história da Bíblia e comparar com uma outra história da Bíblia. O famoso jogo da memória, onde você pega uma carta e tem que encontrar uma outra carta semelhante a ela. Mas você tem que lembrar de um detalhe. Se Jesus é o centro da Bíblia, então as histórias da Bíblia têm que falar sobre Jesus. Então quando você estudar a Bíblia e encontrar um verso difícil de entender ou um capítulo muito difícil de compreender, você leia aquele capítulo e tente assemelhar aquele capítulo com alguma parte da história de Jesus. E este capítulo vai se tornar mais fácil de ser compreendido e a sua mente vai se abrir para você não compreender somente ele, mas como todas as outras partes da Bíblia. Mas lembre-se, o primeiro passo para poder entender a Bíblia é a oração. Isso é indispensável. Só que tem métodos que você pode utilizar que facilita a sua compreensão da palavra de Deus. E um desses métodos que eu te ensinei hoje é a fotografia bíblica. E se você quer aprender mais sobre a fotografia bíblica, me mande uma mensagem, comente aqui embaixo, porque eu vou trazer mais vídeos sobre esse assunto e eu também posso te ensinar gratuitamente como você pode entender melhor a Bíblia através de métodos, através da oração, através da fotografia bíblica e através de outros métodos que eu utilizo para poder compreender a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar.